Alô, alô, minha companheira, meu companheiro, meu companheire. Pois é, estamos começando mais um podcast das estrelas. E aqui você já sabe, né? Lá eu falo das estrelas, aqui eu falo com as estrelas. E hoje estou recebendo com muito carinho um rapaz que é um exemplo de superação. Vocês vão entender pela história dele aqui. Eu estou recebendo hoje Gustavo Noronha, que é um especialista em inglês. É exatamente isso. E como ele chegou a isso é que é muito bacana. Gustavo, um prazer enorme estar aqui com você. Queria saber, primeiro de cara, assim, quem é o Gustavo Noronha? Leão, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Obrigado. seu podcast, sendo entrevistado por você, agradecer a sua audiência aí, né? Todo mundo que Obrigado. está assistindo, tô me sentindo mesmo aí uma celebridade aqui, uma Você estrela sendo é. entrevistado por você. Muito obrigado. Gustavo de Noronha, quem é Gustavo de Noronha? Gustavo de Noronha é um menino sonhador que sempre teve vontade aí, né, de aprender inglês, sempre teve vontade de morar nos Estados Unidos, de ter essa experiência. E em um certo momento da minha vida eu decidi tomar essa decisão de ir lá para os Estados Unidos ver o que aconteceria. Aqui no Brasil, eu era enfermeiro de profissão, trabalhei muitos anos no hospital da Unimed, no Hospital Mater Dei em Belo Horizonte. Eu moro em Minas, eu sou Ah, mineiro. tá. Você nasceu em Belo Eu nasci em Horizonte, Belo Horizonte. mas depois você mudou para uma outra cidade, não foi isso? Betim, Para Betim, Betim, que é uma maravilha. cidade na região metropolitana. Metropolitano, sei perto. É como se fosse o ABC Paulista aqui para nós. Isso, mas a minha vida sempre se passou em Belo Horizonte. Eu Tá. estudei em Belo Horizonte, quando eu fiz faculdade, né? A época de trabalho também, nos hospitais que eu trabalhei foram também em Belo Horizonte. E eu morei em Belo Horizonte até mais ou menos meus 30 anos. Tá. Já tinha. Não acredito. Espera aí. Agora você, você tem mais de 30 anos? Eu tenho 37 anos de idade. Jura? Juro. Com essa carinha de 18 e meio, né? Nossa, agora eu vou aceitar esse elogio. Muito feliz. Nossa Senhora. Obrigado. Aliás, troque a foto do seu portfólio lá, Vou porque, trocar. porque eu achava você, pela foto, eu achava que você era muito mais velho. Vou trocar a foto, vou ouvir o Impressionante. conselho do Leão, deixar a foto ali com a aparência mais jovem, É isso porque aí. já que pessoalmente a aparência tá mais jovem, vamos Com trocar a foto. certeza. Aí você, em Belo Horizonte, você trabalhava como enfermeiro, Como enfermeiro. mas você trabalhava em algum hospital, em alguma clínica? Eu trabalhava com terapia intensiva e trabalhava com atendimento domiciliar. Ah, tá. Então eu cheguei a trabalhar no hospital da Unimed, foi o que eu fiquei mais tempo, e trabalhei também no Hospital Mater Dei, que é um hospital muito famoso lá em Belo Belo Horizonte, Horizonte. sei. É. E por que você não conseguia estudar inglês? Leão, não é que eu não conseguia na minha infância por falta de condições financeiras dos meus Ah, pais que tá. nunca tiveram como pagar um curso de inglês para mim. Quando eu fui, né, trabalhar, fui para o mercado de trabalho e tinha essa intenção de aprender inglês para em algum momento fazer intercâmbio, eu achava que a forma que o inglês era ensinado nas escolas era difícil. Eu achava que aquela coisa de ensinar e ter que decorar todas as regras de gramática Uhum. acabava engessando um pouco o aprendizado. Então, numa escola, eu tinha contato. Eu cheguei a me matricular algumas vezes e tinha contato poucas vezes na semana com o professor. Acho que era uma vez na semana ali que tinha aula e Ah, sempre nas regras. E eu queria algo mais prático. Eu queria aprender a entender e queria aprender a falar o sim. idioma, né? Ah, E quando eu faço essa decisão de ir para os Estados Unidos, eu achei que eu aprenderia lá. tá. Eu achei que eu aprenderia lá. Só que quando eu chego lá, eu me deparo com brasileiros que vivem lá há 15, 20 anos e que não falam nada de inglês. E aí eu falei, pera, então eu acho que eu tava errado, né? Exatamente. E aí, e aí parece que foi muito difícil, porque quem não fala inglês lá parece que não consegue, apesar de você ter uma formação aqui e tudo, parece que você não conseguia um trabalho bacana. Eu tinha trabalho, mas trabalho braçal, né? Porque lá, a sensação que eu literalmente tive quando cheguei sem falar inglês era era de ser um analfabeto. Então, era uma pessoa que eu não sabia a língua do país e o meu curso superior daqui, ele não valia nada lá, né? Sim. Então, eu tive que me sujeitar ali no primeiro momento os trabalhos que aparecessem, né? Então, eu lavava vasilha em restaurante, eu trabalhava fazendo Nossa. limpeza, fazia pintura. Então, de certa forma, a única forma de conseguir um trabalho era trabalhando para brasileiros. Sei. Então, de certa forma, ele te paga ali meio que o que ele quer. Você acaba virando escravo de outros brasileiros quando você não fala inglês. Tá.
Mas eu tinha já na minha cabeça traçado que eu não queria ficar ali, que eu queria aprender inglês, que eu sabia que eu conseguiria Dá a validar o volta meu por cima. diploma. É verdade que A você minha chegou. intenção era essa, era validar meu diploma de enfermeiro. Sim, para poder validar o Para seu validar. diploma. Porque nos Estados Unidos existem programas para enfermeiros onde você consegue se legalizar no país através da profissão. A profissão. Então, só que Entendi. para fazer os testes e as provas eu precisava do inglês. E eu não Entendi. tinha. Só que naquele momento o meu foco, ao invés de procurar uma escola de inglês, foi como aprender inglês. Então, meus motivos de pesquisa eram como vou conseguir aprender inglês de uma forma mais rápida, uma vez que eu já estou aqui nos Estados E é Unidos. verdade que nessa época a dificuldade era tanta que você chegou a comer resto de comida, de pratos, assim, quando você servia isso? É verdade. Nossa, Chegou um momento de não ter dinheiro mesmo sim, para comprar comida e eu levava o resto da comida do restaurante lá dos Estados Unidos para eita. casa para conseguir me sustentar, assim, de certa forma, né? E aí, como é que você deu o start? Como é que você conseguiu transpor essa barreira? Porque é uma barreira absurda, você não falar Absurda. inglês num país que só se fala inglês, né? Leão, eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia. Eu tinha Hum, 2 trabalhos para conseguir me sustentar, porque eu ganhava muito pouco. Como os tipos de trabalho que eu fazia eram trabalhos braçais, como a gente estava falando, eu conseguia ganhar o salário mínimo, que era o valor por hora, que eram $11 na época. Então, o mínimo eu não conseguia me sustentar entendi. financeiramente, a pagar um apartamento, aluguel, né, e alimentação, etc e tal. Mas naquele momento, mesmo trabalhando em 2 trabalhos, 18 horas por dia, eu chegava em casa, eu me lembro de situações de chegar em casa 2 da manhã, cansado, e sentar no computador para poder estudar, para poder Estudar. tentar ver como eu ia fazer para conseguir aprender inglês ali de Quer dizer, forma ainda era não para aprender o inglês, era para ver entender. como você poderia Isso, aprender, né? entender como era o processo de aprendizagem. Isso levou um tempo para eu Uhum. entender como eu poderia aprender. Eu acho que foram uns 8 meses nos Estados Unidos muito sofridos mesmo, de assim, de chorar todos os dias, de pensar muitas vezes em voltar, em Uhum. desistir, porque de certa forma aqui eu tinha uma carreira, né? Sim, Eu deixei um emprego aqui que se eu quisesse voltar a qualquer momento ele estaria me esperando. sim. Então eu pensei muitas vezes mesmo no primeiro ano, foi muito Foi difícil. difícil. E Foi. como é que você conseguiu dar essa virada? Como é que você conseguiu aprender inglês? Eu consegui aprender inglês, de uma forma bem interessante, de uma forma bem mais prática, sabe, do que inclusive a forma que se tornou o método que eu ensino Hum, hoje, né, uhum. na minha escola online de É, inglês, vamos é, falar assim. Mas focando nas habilidades de comunicação. O inglês, ele tem 4 habilidades, né, todo do idioma ele tem 4 habilidades ali a serem, desenvolvidas, que é a escuta e a fala e a leitura e a escrita. uhum. Então, como uma criança, por exemplo, aprende um idioma, né? Quando uma criança começa a falar ali as primeiras palavras, ela erra, acerta, né? Ela fala errado e os pais corrigem, mas quando ela vai para a escola aos 7 anos de idade, ela já é fluente. Ela nunca estudou gramática, ela não sabe escrever, mas ela sabe falar e ela entende o que está sendo É, falado. Então, quando eu cheguei nisso, né, e estudando neurociência, eu comecei a entender que o processo de aprendizagem ele começa no ouvido. sim, Então, quando você não consegue reproduzir um som que você nunca ouviu. Então, eu comecei a internalizar os sons do idioma inicialmente para conseguindo aos poucos falar o inglês e depois focar nessa parte de escrita e gramatical. sim, Então, como se eu tivesse. Por isso que o método que eu desenvolvi, eu chamo ele de aprendizagem reversa. É como se eu tivesse invertido a ordem do aprendizado. Ao entendi. invés de aprender pela gramática, como as escolas ensinam, e a última coisa que você consegue é falar, é pensar Sim, naturalmente em inglês, é invertir a ordem do aprendizado. Então, eu ensino através ali, iniciando no listening, e a última habilidade que se desenvolve é a gramática. entendi. Você fez é o É inverso o mesmo, né? inverso. É. Agora, como é que você descobriu isso? Foi muita pesquisa, É, viu? Eu pesquisei muito para poder conseguir entender esse processo de aprendizagem, como que o cérebro aprende, como levar algo que você aprendeu da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Porque eu percebia que quando eu tinha aula uma vez na semana, no início que eu fui para lá, eu fiz isso de ter um professor particular inicialmente. é, Percebia que uma vez na semana não era o suficiente, que eu esquecia o que eu estudava. Então, tá, como de certa forma eu conseguiria lembrar daquilo? Então, eu fui estudando métodos de ensino, tá.
formas de como fazer para aprender, né, um novo idioma, para Quer você dizer, levar aquilo. nisso tudo você estava tentando saber como é que você poderia aprender. Isso, tentando saber como eu ia fazer para Hum, aprender. Porque, de certa forma, eu tinha uma certa urgência em aprender. Uma por já estar lá, uma que eu tinha questão de visto, que meu visto ia vencer, tá. né? E eu precisava me legalizar lá de alguma forma, e a enfermagem era algo que me abriria portas. Quanto Então, tempo é essa questão de visto? Quanto tempo eles dão lá no país? quando você chega como turista, eles carimbam o seu passaporte para 6 meses. Só que o que muitas pessoas não sabem, você pode trocar o status do seu visto estando nos Estados Unidos. Então, eu solicitei a mudança do status do meu visto de turista para estudante. Hum. E eles demoram, em média, 1 ano para dar essa resposta Ah, tá. relacionada a esse visto. Então, nesse 1 ano foi esse período que eu acabei trabalhando e acabei também me aprofundando mais no idioma. Entendi. Quando o visto saiu, eu já falava inglês, Ah, tá. que demorou 1 ano, né? Sim, Então, nesse 1 ano, entendi. eu já tinha conseguido desenvolver no idioma. E aí, bom, você aprendeu o inglês. Aí a primeira coisa que você fez foi regularizar o seu diploma? Eu tinha traçado na minha mente uma meta para antes de chegar no diploma, Ah, porque eu queria sair daquela situação de subemprego. tá. E teve um dia, eu passei 2 situações nos Estados Unidos muito interessantes para quem tem interesse de ir um dia. Eu falo que o inglês é essencial e fundamental porque eu fui hospitalizado e eu não falava inglês. Hum. Nada. Eu tive uma crise de ansiedade e médico, enfermeira entrando no meu quarto e eu não conseguia nem entender o que estava se passando, o que estava acontecendo. Num certo momento da consulta, o médico chamou um intérprete. Hum. E eu não sabia nem que existia aquela profissão no hospital dos Estados Unidos. Tinha pouco tempo que eu estava lá. Sim. E aí ela fez toda a tradução pelo telefone da minha conversa com o médico. Tá. E eu achei bem interessante. Eu perguntei para ela, quando o médico saiu da sala, como chamava aquela profissão, que eu queria fazer aquilo. Eu falei para ela, nossa, eu quero fazer isso. Ela, você tem que aprender inglês primeiro, mas a profissão se chama intérprete, você faz o Hã? curso e tudo. Então, quando eu consegui chegar num nível de inglês que eu já conseguia falar e me expressar bem, eu comecei a trabalhar como intérprete. Aí você já nem queria mais ser enfermeiro. Queria, eu fui Queria. enfermeiro também, eu virei Ah, enfermeiro depois. Com 2 anos que eu tinha chegado nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar como intérprete. Só tá. que ao invés de ir para essa área médica, eu cheguei a fazer também a área médica, mas eu fui para a área de imigração. Então eu trabalhava como intérprete lá na imigração dos Estados Unidos. Tá. Muito legal, amava o trabalho lá. É. E só que, de certa forma, eu continuei no processo de validação do meu diploma. Sim. E quando eu consegui a licença, foi bem na época da pandemia. Então, eu Nossa. trabalhei na linha de frente do Covid na pandemia também lá nos Uau. Estados Unidos. E como foi? Porque aqui foi um terror, né? A gente só via as pessoas morrendo, ficava sabendo de pessoas queridas que morriam, pessoas famosas, né? Artistas Sim. que foram morrendo e a gente não tinha o que fazer, né? Lá foi assim também? Lá foi assim também. Lá não tinha o que ser feito e inicialmente era muito pouca informação que se tinha, né? Eu acho que aqui no Brasil, eu cheguei a dar algumas entrevistas aqui no Brasil, em rádio, em revista, justamente para trazer essas informações. Eu fazia vídeo no meu Instagram para mostrar como estava sendo feito o exame, porque não tinha chegado aqui ainda, tudo chegou lá Sim. primeiro, né? Então eu tentava, de certa forma, mostrar isso, sabe, para as pessoas. Mas um asilo que eu trabalhava, a gente chegou a perder, assim, 80 pacientes em uma semana, em pouquíssimo Nossa. tempo. E chegou um ponto que estavam todas as pessoas doentes e eles falavam assim: você que é enfermeiro, mesmo se você tiver testado positivo e não tiver sintoma, venha trabalhar, Vem. porque tá Tá. todo mundo doente, a gente não tem quem trabalhe. Sim. Então, assim, lá também foi bem pesado. Nossa senhora, imagina. Eu para viver isso, né? Ver É. isso acontecendo, foi bem pesado. E como é que você se protegia? Com máscara, aquelas coisas todas que a gente. Sim, sim. Toda aquela questão do isolamento, né? Mas eu tive na época também. Eu também Teve também. testei, tive. Mas aí você já falava inglês. Já, Aí já. já Ali, estava. ali eu já estava nos Estados Unidos há 3 anos. Ah, tá. Eu já E, trabalhava na enfermagem. e aí, por que você resolveu voltar para o Brasil? Ou você não voltou? Não, voltei. Tô aqui a passeio. Ah, você está a Tô a passeio? passeio. Ah, tá. Eu vim visitar minha família que ficou aqui. Lá eu Entendi. comecei uma nova família, né? Eu me casei, meu marido é americano. Ah, E vim pro Brasil. Eu tô aqui em São Paulo, em exclusivo, pra ganhar uma premiação. Eu vou ganhar um prêmio amanhã da revista Caras.
Olha de que gênio da lindo. atualidade. Aí eu vim para receber o prêmio. Uau, parabéns. Obrigado. Obrigado. E esse prêmio é como intérprete mesmo? Não, o prêmio é por ser um expert no ensino de idiomas. Pelo Ah, ensino tá. de idiomas. Bom, e aí O prêmio, na você. verdade, é hoje, estão me corrigindo É ali. Eu tô hoje. falando que é amanhã, o prêmio é hoje, daqui eu tô indo pro prêmio. Então tá. E aí me diz uma coisa, como é que você criou esse método? Quer dizer, você aprendeu de um jeito e esse jeito que você aprendeu, você percebeu que podia passar para outras pessoas, é isso? Isso, dali eu comecei a ajudar pessoas próximas de mim. Então, a pessoa que trabalhava comigo ajudando na limpeza da minha casa, eu via que ela trabalhava para outros brasileiros. Eu falava, mas você tem que trabalhar para você. O inglês vai te ajudar muito. É, Então, ali dando dicas, ela conseguiu se desenvolver no inglês e olha ela que legal. conseguiu começar a trabalhar para ela mesma lá nos Estados Unidos. Então, a ideia foi surgindo conforme eu vi que eu conseguia ajudar outras pessoas com isso. Mas em específico, uma situação que ocorreu no Instagram, no meu Instagram. Como eu te falei, na época da pandemia, eu fazia vídeos, mas os Uhum, vídeos eram mais direcionados para pandemia, para essas curiosidades sobre a vida nos Estados Unidos. sim. E eu tive um vídeo específico que viralizou, contando a minha trajetória lá, como em pouco tempo eu tinha conseguido fazer tudo o que eu queria. Aham. E daquele vídeo as pessoas começaram a me pedir ajuda com o inglês. E aí, como eu já ajudava pessoas próximas de alguma forma, eu falei, por que não, né? Pessoas assim, brasileiros que estavam lá. Brasileiros lá que estavam lá, exato. Por que Certo. não ajudar outras pessoas no mundo todo, né, a se desenvolverem no E idioma? realmente, né, agora pegando o método aí, você falou 3 anos que eu estava nos Estados Unidos, eu já falava inglês. Então, quer dizer, um método rápido. É um método rápido que eu ainda aperfeiçoei ele. Eu tive a oportunidade de estudar em Harvard neurociência Tá. e nos estudos que a gente fez lá, eu consegui desenvolver, melhorar o método. Eu até lancei ele numa versão nova, que está até sendo gravado na versão atualizada, onde eu consigo fazer o meu aluno se comunicar em 3 meses de Uau! estudo. Porque eu consigo fazer ele passar por Eu uma tenho trauma, eu aquisição. já Você tem confesso trauma? aqui, Vamos eu fazer o leão falar estudei, inglês então. eu acho que justamente pelo que você falou, porque eu estudava, tirava 10 de inglês, né, de gramática, aquela coisa Uhum, toda, uhum. mas até hoje eu não sei falar. A prática é diferente da É, teoria. É a mesma exato. coisa, um jogador de futebol. Se ele souber todas as regras ali no livro, é diferente dele entrar no campo e jogar, Sim, claro. né? Então, a minha intenção justamente é fazer com que meu aluno pense em inglês com a mesma naturalidade que ele pensa no português. Porque Certo. quando a gente está aqui conversando, a gente não pensa em nenhuma regra de gramática, É isso, né? A fala é fluida, ela sai, acontece, ela vem, né? Às vezes, exatamente. eu como sei o inglês, sei espanhol, às vezes vem a palavra de outro idioma, né? Na É. hora que eu tô falando, mas é Porque o natural. francês e o espanhol, eles têm mais ou menos a característica do Tem, português, né. tem. Agora o inglês é muito É diferente, né. diferente. Os sons são Então bem são diferentes. e é isso que é a minha grande eu tenho um pouco trauma, assim, de Não, não tem que ter trauma, não é bicho de 7 cabeças. Eu acho que é a forma que foi ensinado, que eu acho que sim, a gente foi um pouco condicionado a achar que só existe essa forma de aprender, que só se matriculando numa escola. Eu vejo muito isso de alunos que chegam, mas matriculando na escola eu não vou aprender. Me pergunta, isso, né? Eu não vou aprender, mas não é que não vai aprender. Pode ser que aprenda, mas vai demorar muito mais tempo sim. do que essa forma que eu acabei desenvolvendo aí, o E método de aprendizagem você rápida. aprendeu assim, a tua experiência, quanto tempo foi? A minha experiência, em uns 4 meses, 3, eu já conseguia me comunicar. Eu já tinha o mínimo ali para poder fazer as coisas do meu dia a dia. Uhum, Mas para chegar, eu acredito que 2 anos, que foi o período que eu passei para virar intérprete, porque uhum. o intérprete é o que faz uma conversa acontecer entre duas Sim. pessoas, né? Para ser intérprete, você tem que ter um domínio bacana da Total, da língua, língua, né. exato. Porque na época do intérprete, a minha preocupação sempre foi em expandir o meu vocabulário. Então, na época que eu fui trabalhar na imigração, em vez de buscar, por exemplo, um curso sobre imigração, eu ia fazer a legal terminology, que é a terminologia legal. Então, eu Sim. fui aprender toda a terminologia do direito, que aí eu estaria apta a fazer aquele tipo de trabalho. No médico, a mesma coisa. Eu fiz também o medical terminology, para Aham. poder conseguir fazer traduções também no lado médico. Agora vamos para o lado prático. Quem quiser fazer um curso com você, premiado, né, tal, é caro? Não, justamente por eu ter, como eu te falei mais cedo, de ter essa vontade de aprender inglês e
não ter tido condições financeiras na minha infância, hoje eu busco ajudar o maior número de pessoas. Então, o valor do curso é muito acessível. A parcela do curso hoje é menos de R$ 30 por mês. Olha, É muito acessível. E, além disso, eu estou lançando um projeto que se inicia no dia 5 de novembro, onde eu vou oferecer bolsas de estudo mensais para pessoas que têm interesse de fazer ProUni, Enem, concurso tá. público, ou se inserir de uma forma diferente no mercado de trabalho, que não esteja trabalhando, né, claro. Vou fornecer 10 bolsas e a pessoa vai ter o mesmo acesso que o aluno pago tem. Ele vai ter direito à aula de conversação, a todas as aulas da plataforma. Uma coisa que eu estou achando muito legal é que você, apesar de morar lá e apesar de ter vencido lá, né, você não perdeu os laços com o Brasil, né? Não, não Você sabe perdi. tudo sobre a vida brasileira, o Sim, jeito de ser brasileiro, né? sim, Isso é sim, muito legal. sim. Agora, quem quiser te encontrar para o curso, como é que faz? Olha, minha rede social, meu Instagram, @Gustavo de Noronha. Lá no meu Instagram tem ali o site, tem ali o número do meu comercial, tudo, todas as E informações. você dá o curso online. O curso é online, então Então, hoje eu tenho mais de 50 mil alunos e eu tenho alunos em todos os lugares do mundo. isso que eu ia falar. Inclusive, eu tenho aluno português de Portugal, eu tenho aluno Portugal. de Portugal, tem brasileiros que moram em Portugal, tem alunos portugueses também. Ah, Tem aluno na China, tem aluno no Canadá, tem aluno em todos os lugares do imagino que mundo. muito em Minas Gerais. Muitos em Minas Gerais, exatamente. Lá nos Estados Unidos também, a comunidade brasileira é muito É grande muito lá, né? grande. Você mora em que região Eu lá? moro na região de Boston. De Boston, né? É, Porque é um friozinho lá. um friozinho. Você já foi lá nos Estados Não, Unidos, não. não? Justamente por causa do meu trauma. Não, eu vou te levar lá então. Eu, Eu fa eu vou. converso lá e vou te ensinando na prática no dia a dia. Maravilha. Não, e viagem é uma coisa que você tem que ir acompanhado, né? Porque ir sozinho é terrível. Eu fui Você sozinho. foi Eu sozinho, fui né? sozinho. E é o que eu tava falando, situações podem acontecer. E a pessoa que tá lá, um americano, ele não vai fazer muito esforço para te entender. Que ele tá Uhum. fazendo o trabalho dele, de certa Claro. forma, né? Então, por exemplo, aconteceu comigo uma outra situação da polícia me parar e tava dentro da validade do visto, mas eu não entendi o que ele tava pedindo e ele levou meu carro. E eu não sabia nem para onde o carro tava indo. Então, assim, é complicado, porque É. várias coisas podem acontecer realmente Nossa, para quem não fala, né? exatamente. Não, e um trabalho muito útil esse teu, né? Porque realmente você aproxima as pessoas da língua e do país e tal. Isso, exato. E assim, para o mundo inteiro mesmo, como você falou, né? Quer dizer, o online veio por causa da pandemia, certamente, né? Isso, online veio por causa da pandemia. E pela demanda, eu fui adequando o meu produto, o curso, de acordo com a demanda, né? Então, por exemplo, no início eu tinha só o sotaque americano. Hum, Então, eu via que tinha pessoas que moravam na Europa e queriam aprender o inglês britânico, né? Que o sim, sotaque é diferente. é. Então, eu implementei no curso também. Então, hoje a pessoa pode escolher se ela quer aprender inglês britânico ou inglês americano. Tá. É bem legal. Bem, e é isso que é Bem muito legal, completo. é bem completo. Né, e há muito essa discussão, né, tanto o português de Portugal como o nosso português, e o inglês britânico e o inglês dos Estados Unidos, que é mais coloquial, né, eu imagino, né, Isso. É. os Estados Unidos e o britânico é mais, né, Dá pra conversar, dá pra se entender, mas eu acredito que é bem essa diferença mesmo do português do Brasil pro de o de Portugal. Portugal, né. Algumas palavras mudam o sentido, né, o Uhum. significado, mas dá pra se Dá comunicar ali para de se alguma comunicar. forma. E você tem uma opção, por exemplo, você acha um dos sotaques mais bonitos Eu gosto mais do do americano. americano? Eu gosto mais do americano, É, que o britânico, o som do inglês britânico, ele parece algumas vezes com o som do português. E o som do inglês americano, ele é muito particular. O sim, R, o som do R, o jeito que o americano faz o som do TH, né? Que é sim. uma coisa bem particular do inglês É, americano. Eu né, gosto é mais. meio no dente, né? No meio do dente, exatamente. Você tá sabendo. Eu estudei, mas agora, como é a sensação de voltar ao Brasil e receber um prêmio aqui, por exemplo, Olha, eu pelo fico seu trabalho? muito feliz de estar sendo reconhecido pelo meu trabalho, que está aí atingindo cada vez mais pessoas no mundo todo, e principalmente no Brasil, que é onde está a minha origem, Sim, que é onde está a minha essência, né? Que
por mais que eu esteja nos Estados Unidos, por mais que eu esteja que eu esteja me tornando um cidadão americano, eu sou brasileiro com muito orgulho. E ninguém tira isso de mim. E Eu acho que a agora, gente, por ser brasileiro, até se destaca no exterior. seus pais moram aqui Meus ainda. pais moram aqui. E agora o meu lado fofoqueiro. E o marido é americano? O marido é americano. É mesmo. O marido não fala português. Ele não fala português? Não fala. Aí você precisa pegar esse método agora Pois e fazer é, e no fazer ele português com falar. Até então, foi conveniente pra mim, porque eu treinava o inglês com ele. Mas Sim. eu acho que ele veio aqui há 2 anos comigo. Levei ele no Rio, que ele queria conhecer o Rio. Fomos passar uma Réveillon no Copacabana Palace. Ele gostou muito, mas ele não falava. Então, ele tá na faculdade agora, ele vai se formar. E ele se formando, eu falei, o português já vem em seguida, porque você precisa aprender a falar. É, que é legal, até pela essa troca de Sim, vocês com as famílias exato, e tal, né? exatamente, exatamente. Você se entende perfeitamente com a sogra lá. Sim, a sogra me adora. Ela não mora lá próximo. Sei. Ela mora no Arizona. Ah, Mas ela tá. vai todo ano pra minha casa ficar lá 2 meses. A gente se dá muito bem. A E gente se e entende por bem. que você escolheu Boston? É uma região específica dos Estados Unidos. Por que você escolheu essa região? Quando eu tive a ideia de sair do país, eu estava em dúvida entre Canadá, Irlanda e Estados Unidos. Porque eram os 3 países que existia a possibilidade de eu me legalizar através da minha profissão. Tá. E os 3 países de língua inglesa. Boston era o único lugar que eu conhecia pessoas. De certa forma, não tinha uma proximidade. Eu conhecia uma menina que ela tinha estudado comigo na 8ª série. Ah, E ela estava lá há um tempo. E ela se dispôs a me estender a mão ali quando eu chegasse. Então, por isso eu escolhi Boston. Não entendi. sabia se eu ficaria. Talvez eu Lá. poderia ir para outro lugar. Mas, inicialmente, esse foi o motivo da Mas decisão. pelo jeito você gostou e Gostei ficou. e fiquei. E Tô se lá 6 estabeleceu e anos. casou, meu bem. É. Maravilha. Agora, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre o método? Sobre o método, eu acredito que é um método realmente diferenciado, é um método realmente que está ajudando muita gente a aprender inglês em muito menos tempo, né? A forma que eu ensino, né? Que eu já estava falando das habilidades, eu costumo fazer até esse símbolo aqui, que aqui representa a gramática, aqui representa as 2 habilidades, que é a escrita e a leitura, que elas andam juntas. Tá. Quanto mais você lê, mais você consegue escrever, melhor você escreve. E aqui as 2 habilidades de leitura, de escuta e fala, que elas também andam juntas. Então, quanto mais você entende, mais você consegue falar, né? Que o método tradicional, eu costumo dizer que quando você começa na gramática, até você chegar na fala, leva muito tempo. Tá. No meu método, quando você começa um pouco na fala e na escuta, né? Então, você consegue aprender muito mais rápido. A gente tem resultado de aluno que na primeira semana já manda o áudio pra gente falando inglês. Tá. E eu, nossa, muito bacana, assim, muito feliz com o resultado que eu Aqui consigo tinha trazer. eu lembro que quando tinham vários cursos de inglês e tal, e havia uma teoria de que dormir ouvindo o inglês você aprendia mais rápido, é verdade? Não, não é verdade. Não é verdade. O inglês é. Por que eu falo que eu consegui ensinar inglês em 3 meses? Inglês é que nem academia. Você tem que ter contato um pouquinho todo dia. É muito melhor você ter 30, 20 minutos todos os dias de contato. E é assim que eu ensino os meus alunos a aproveitarem até o tempo durante o dia. Então, por exemplo, estude enquanto você estiver no carro indo para o trabalho, no ônibus, né? No momento que você estiver fazendo jantar, aproveitar o tempo do seu dia para inserir o inglês ali de certa forma, mas que tenha um pouquinho de contato todo dia para que você consiga ter o resultado em menos tempo. E a gente aprende na prática mesmo, né? E no dia a dia. Porque quando você estuda uma vez na semana e você volta lá daí outra semana, você já não lembra o que foi estudado. E na academia, Na eu academia fiz é aqui igual. uma alusão, você fazendo todo dia, a dor vai diminuindo. Exato. Então, e a língua vai A língua você vai absorvendo. absorvendo, Exatamente. Na academia, se você tem um objetivo, né, de músculo, por exemplo, se você for uma vez na semana, você pode até atingir, mas vai demorar muito mais tempo do que se você for todo dia. Maravilha. Aonde você tem mais alunos hoje? No Brasil. Brasil No mesmo, Brasil, é. É um sonho, né, dos brasileiros, assim como dos mexicanos, né, de ir para os Estados Unidos. Você tem uma explicação para isso? Não tem uma explicação para isso. Porque sinceramente, eu acho que o último
lugar do mundo que eu Você teria gostaria de vontade? É conhecer mesmo? era os Estados Unidos. É mesmo? Entendeu? Nunca me despertou nada. Sempre quis conhecer a França, a Itália. Não conheço nada, só conheço a Argentina. Aham. Mas eu queria Eu morei na conhecer. Argentina. Você morou lá? Morei. Então, eu gostei muito, inclusive, da Argentina. Muito bonito lá. Mas eu não sei, nunca me despertou interesse, entendeu? Talvez até pela minha dificuldade com a No língua, inglês. Pode né? ser, pode ser. Então, pode ser que seja isso, né? Porque eu o pessoal fala vejo que assim, realmente existe essa ilusão com os Estados o Unidos, né? pessoal fala assim, você é ator, você tem que conhecer a Broadway, e não sei o quê. A Broadway tem que ir para Los Angeles, É, né? Hollywood. exato. Eu nunca tive esse interesse que eu vejo que todo mundo tem, entendeu? Mas provavelmente é por causa dessa questão da língua mesmo, né? Provavelmente. Eu Que a gente vou vai quebrar, vamos ter que quebrar essa quebrar essa. objeção Você vai aí me da ajudar. língua. Querido, foi uma honra, um prazer poder te receber aqui, contar um Obrigado. pouco dessa tua trajetória. Muito interessante, porque eu acho que muita gente. Tem uma cidade, Teófilo Otoni, né? Eu acho, uma cidade de Minas Gerais, que a cidade inteira É parece que Governador Valadares. Governador Valadares. Eles chamam até de Valadólares. Isso. Que a cidade inteira se mudou, né? Para os Estados Eles nem Unidos. conseguem mais visto. Exatamente. Então, eu acho curioso isso, né? É muito interessante. Olha, querido, brigadão Obrigado mesmo, você, viu? Léo. Volte muitas vezes e Obrigado. vamos contando as coisas. Quero ver se te levo um dia lá para a televisão também, para você contar essas coisas lá. Vai ser tá um bom? prazer. Obrigado mesmo, viu, do fundo do coração. Preciso agradecer aqui os nossos colaboradores maravilhosos estão aqui. Bom, primeiro o estúdio Experiências Extraordinárias, né? O @XPXTBR, né? Dona Ana da Lua Nova Eventos, @Lua Nova Eventos. Meu querido amigo, chefe Raimundo Oliveira, @World Café Bar e @Casa do Raimundo. Chefe Raimundo Oliveira. Um grande beijo para ele. Obrigado a todos. E vamos encerrando aqui. Beijos. Obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Dignidade já.